Bom dia, estou aqui para o nosso devocional de hoje. Então, hoje eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 13, diz assim: E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então aqui, o que aconteceu? A cidade onde o profeta estava, ela foi cercada, né, por um grande exército. Ali, quando o moço, né, que era o ajudante de Eliseu, assim como Eliseu foi o ajudante de Elias, né, que quando Elias subiu ao céu, quando ele foi arrebatado, ele recebeu a porção dobrada, né, que ele disse: se me vires então subir, você vai receber. E ele viu, né, o momento em que Elias foi arrebatado e ele recebeu a porção dobrada do poder que tinha na vida de Elias, da unção, né? Então, Eliseu também tinha um ajudante, né? O seu moço, assim como um dia ele ajudou o Elias, ele tinha um que ajudava ele. Então, o que aconteceu? Aquele moço, quando ele saiu para fora da casa, que ele viu aquele grande exército cercando tudo ao redor, ele ficou apavorado. Ele pensou: meu Deus, vão matar todo mundo, né? Mas não. O que ele fez? Ele orou a Deus e pediu que Deus abrisse os olhos daquele rapaz para que ele pudesse ver que junto com eles ali haviam muito mais carros de fogo do que lá embaixo. Lá embaixo tinham cavalos e cavaleiros, né? Lá em cima eram carros de fogo, né, em redor de Eliseu. Porque a palavra diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos livrar por onde quer que nós andarmos. De repente, você não está vendo o sobrenatural. Você está vendo como o servo do Eliseu, com os olhos naturais. Você olha para a situação, você se apavora, você se desespera. E agora, o que eu vou fazer? Mas ore e peça para Deus te mostrar a direção e te dar a solução. Ali Eliseu orou e pediu que Deus ferisse todo aquele exército de cegueira. E ele levou aquele povo todo para Samaria. Lá ele orou novamente, os olhos deles se abriram e eles viram que eles foram capturados. Sem luta, ninguém morreu. E lá Eliseu mandou com que o rei servisse um banquete para aquele povo e depois mandasse eles de volta para casa. Assim eles tiveram paz. Eliseu, ele orou e pediu uma direção para Deus. Ele é um homem sábio. Aquele povo viu que muito mais poderoso era quem estava com eles. Era Deus. E aquele povo temeu,
Quando os olhos deles se abriram e eles viram que eles estavam dentro da Samaria, dentro do território inimigo, eles ficaram desesperados, eles pensaram, vão matar nós todos agora. Mas não. Quando o rei da Samaria viu aquilo, ele disse, meu pai, o que eu faço? Ele disse, não, você não vai matar, né, os teus servos, aqueles que foram os teus prisioneiros, você vai alimentar eles e vai despedir eles. É assim que Deus faz. De repente você está como o servo de Eliseu, que não conseguia ver o que Eliseu estava vendo. Eliseu via muitos carros e cavalos de fogo ao seu redor, milhares. Que ele disse, muito mais são os que estão aqui com nós do que aqueles que estão lá embaixo. E é assim que Deus faz. Tenha certeza de que quando você entra numa batalha, Deus envia anjos, carros e carruagens de fogo ao teu redor, para guerrear a tua guerra, para cuidar de você, para lutar as tuas batalhas, quando você crê e você confia. Quando você consegue ver além, como Eliseu via. Você vence todas as batalhas, você não teme. Diante das situações que têm se levantado, você tem paz. Você não se desespera. Você não entra em atrito. Você não fica esmurrando o vento. Você não fica murmurando, você não fica reclamando, não. Você diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em Cristo eu posso todas as coisas, nele eu sou mais que vencedor. Quando você vê o sobrenatural de Deus, você se porta assim, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das batalhas que se levantam contra você. Você pode olhar e se ver cercado, mas pode ter certeza que ao teu redor tem muito mais do que aqueles que estão te cercando, do que aqueles inimigos que estão te afrontando, porque Deus é maior. O nosso Deus, ele é maior. Maior do que qualquer adversidade, maior do que qualquer tempestade, maior do que qualquer problema. Diga para o problema que se levantou que você tem um grande Deus. Você não tem um grande problema, você tem um grande Deus que vai te ajudar a resolver este problema, a vencer esse obstáculo que se levantou. Assim como Eliseu orou, ore por aqueles que estão ao teu redor que não estão vendo como você, com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Quando o moço de Eliseu teve os seus olhos abertos, ele ficou surpreendido, porque ele não estava conseguindo ver. Porque quando a pessoa se desespera, ela deixa o medo, o pavor, o pânico tomar conta dela, ela não raciocina e ela fica, que nem o outro, desbaratinada. Ela não sabe para que caminho ela vai, o que ela faz, que direção que ela toma. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos a Deus e quando Ele é a nossa rocha, quando nós temos os nossos pés firmados na rocha, nós vencemos qualquer batalha e qualquer adversidade que se levante, porque é Ele que guerreia as nossas guerras. Quem te chamou é maior. Ele guia os nossos passos, Ele conduz o nosso caminho, Ele cuida de nós. Então somente creia e confie. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. O meu justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quantas pessoas recuam diante de uma situação? Quantas pessoas retrocedem? Quantas pessoas murmuram, né? Quantas pessoas perdem a sua paciência, a sua fé? Quantas pessoas perdem a bênção, o milagre, porque olham como o servo de Eliseu, com os olhos naturais, não conseguem ver além. Você tem que estar convicto de que nós temos o mundo natural e o mundo espiritual. As coisas no mundo espiritual
elas funcionam, elas fluem. De que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas diretamente. A nossa luta é contra o mal que usa a vida dela para nos afrontar, para tentar nos amedrontar, nos acuar, para tentar fazer com que a gente retroceda. Mas nós não somos daqueles que retrocedemos, como diz a palavra. Mas nós perseveramos na fé. Nós perseveramos crendo e confiando em Deus e sabendo que Ele é maior do que qualquer situação que tenha se levantado. Você já pensou você acordar, sair para fora da casa e olhar assim e ver tua casa cercada? Olha a situação daquele servo. Mas o Eliseu olhou para ele e disse: há muito mais aqui conosco do que esses que estão aí embaixo. Ele deve ter pensado, Eliseu é louco. Eliseu orou e disse: Senhor, né? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu. Porque Eliseu era o servo do Senhor. E assim é. Se você é servo, se você é serva, Deus manda carros e cavalos de fogo te cercarem, te guardarem. Pode ter se levantado, né, um exército de demônios. Deus manda o dobro de anjos, cavalos e carros de fogo para te guardar e para te livrar. Creia nisso. Você precisa ter essa conexão com Deus como Eliseu tinha, de enxergar além. Nós não podemos ver somente o que está diante dos nossos olhos naturais, mas nós temos que olhar com os olhos espirituais. Olhar para a situação que se levantou e ver Deus agir. É você olhar para a situação e fazer como Eliseu: Senhor, me dá a direção. O que eu faço agora? O que é que eu tenho que fazer? Eu sei que o Senhor está me guardando, que o Senhor vai me livrar e que eu vou vencer essa batalha. Mas me dá a arma, me dá a palavra e me dirige o que eu devo fazer. Que direção tomar, que rumo tomar, o que fazer, o que dizer, que decisão tomar. Faça como Eliseu, consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão. Qualquer coisa que você for fazer, não seja precipitado, né? Não seja precipitado, mas ore, espere Deus te dar uma resposta, espere Deus te dar uma direção para que você prospere. Para que tudo te vá bem, você precisa estar conectado com Deus e ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. É Ele que nos dá a direção. É Ele que diz: vai por aqui. Não, aí não é o lugar. Vem por aqui, vai por aqui. É assim que Deus faz. Quando nós buscamos a sua direção. Eliseu fez aquilo que Deus havia dado a direção para ele. Ele orou e pediu: Senhor, segue esse povo aí de cegueira. E levou eles, foi conduzindo eles até a Samaria. Então é assim que Deus faz. Se você precisa orar para que Deus abra os olhos dos que estão ao teu redor, assim como Eliseu orou para que o seu servo visse, ore. Peça para que Deus abra os olhos espirituais das pessoas que estão ao teu redor, para que as escamas caiam dos olhos como caíram dos olhos de Paulo. Ore a Deus, peça para Deus, saiba orar, saiba buscar,
A palavra diz: pediu e não recebeu porque pediu mal para gastar em seus próprios deleites. Tem pessoas que não estão recebendo o que estão pedindo porque estão pedindo mal, estão pedindo só para si, para satisfazer sua própria vontade, e daí não estão recebendo. Mas quando ela aprender a orar e mudar a sua oração, Deus reverte tudo ao seu favor. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me dirija, coloca as palavras na minha boca. Que oração eu devo fazer? O que eu devo pedir para Deus? Que direção tomar? O que falar? Aprenda a ser guiado e direcionado por Deus, conduzido por Deus. Deixe Deus guiar e conduzir cada detalhe da tua vida. Reflita nesta palavra. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar onde quer que nós andarmos. E é assim que Deus faz. Porque Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. Deus não mente. Ele é imutável. Aquilo que está escrito aqui na sua palavra é tudo verdade, tudo vai se cumprir. Se nós seguirmos os protocolos, se eu fizer a minha parte, se eu guardar os mandamentos, se eu estiver conectado com Deus, se eu não estiver no pecado, eu tenho como clamar, como orar, mas se eu estiver no pecado, Ele faz separação entre mim e Deus. Aí você corre o risco, porque você abriu a porta. O exército pode te cercar e você pode perder a guerra se você estiver afastado de Deus. Mas esteja conectado com Deus sempre. Sempre, sempre, sempre. Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você só consegue ver como Eliseu via se você for santo, santificado pela palavra. Se você não estiver no pecado, se você estiver conectado com Deus, você consegue ver as coisas no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Então reflita nesta palavra. Deus, Ele vai te dar a vitória, o milagre que você precisa. Vai enviar os cavalos e os carros de fogo para te guardar, para te livrar, para guerrear aquela guerra, aquela batalha que se levantou. Creia nisso. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Pessoas, Pai, que de repente estavam como o servo de Eliseu, que não conseguiam ver que ali, junto com eles, haviam mais do que aqueles que estavam ali embaixo, lhe cercando. Aqueles, Pai, que têm dúvida no seu coração, que essas pessoas passam a crer, a confiar e a esperar o milagre, a bênção, a solução, a direção, a resposta. Mas que elas tenham paciência de fazer primeiro a tua vontade, para que depois o Senhor faça e realize o desejo do coração delas. Pai, que elas sejam abençoadas grandiosamente. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente e reflita nesta palavra.